está no Yudalet Amud Aleph. Vamos começar lá na Mishnah. A Mishnah vai falar sobre alguém, vamos ler dentro, Messachim Banesarim de Rabi Uda. Tem a discussão Rabi Uda e Rabi Meir, se a gente pode usar tábuas de madeira para o schach ou não. Rabi Meir, ou seja, Natan alei nesser shorach abarbat tfachim ksherah bilvad shelo yitchan tachtav. Você colocou lá uma tábua de 4 tfachim, seria kasher, contanto que você não durma embaixo dela. Esse aqui é o caso que você colocou tábuas de madeira como schach. Agora, sobre a opinião de Rabi Uda e Rabi Meir, vai ter uma discussão entre Rav e Shmuel. Antes de eu falar sobre a discussão de Rav e Shmuel, vamos falar sobre o problema de você colocar schach de tábua. Qual seria o problema? Seria dois problemas. O primeiro é o problema de bait. A pessoa não pode fazer açúcar na casa dele, a não ser que ele faça algumas mudanças, a gente vai ver isso no próximo daf. Mas a princípio ele não pode, porque ele pode confundir e não saber que ele está dentro do açúcar, e no açúcar ele tem que saber que ele está dentro do açúcar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é Gzerat Tikra. O que é Gzerat Tikra? A pessoa vai fazer no teto do açúcar de tábuas, ele vai achar que ele está debaixo de uma casa. Ele vai acabar indo para debaixo da casa dele comer. Então falará o seguinte: a discussão deles, de Rabi Uda e Rabi Meir, é uma tábua de 4 tefachim. Que Rabi Uda fala que é permitido mesmo na tábua de 4 tefachim, porque não tem Gzerat Tikra. E Rabi Meir fala que é proibido. Assim explicará a discussão de Rabi Uda e Rabi Meir. Shmuel, ele fala que não é isso não. Shmuel vai falar o seguinte: a discussão deles é entre 3 e 4. Abaixo de 3 tefachim, todo mundo fala que tem lavud, é anulado esse espaço. Acima de 4 tefachim, todo mundo fala que é proibido. Entre 3 e 4 é a discussão de Rabi Uda e Rabi Meir. Rabi Uda fala que é permitido porque é menor do que algo chamado menor do que um espaço, não é um espaço importante. E Rabi Meir fala que é proibido porque já é maior do que levud, então não dá para anular. Vamos lá dentro. Mará. Amarav machlok menser mishesh b'marbad, Rabi Meir itlei gzerat tikra, Rabi Uda leitlei gzerat tikra. Rav fala o seguinte: isso aqui é quando é maior de 4 tefachim, para Rabi Meir não tem gzerat tikra, é proibido. Para Rabi Uda não tem gzerat tikra, é permitido. Agora, para tábuas que não tem 4 tefachim, deveria colocar ksherah. Todo mundo falaria que é ksherah. Então, para Rav, tanto para Rabi Uda quanto para Shmuel, abaixo de 4 tefachim não tem discussão. Desculpa, tanto para Rabi Uda quanto para Rabi Meir. O Shmuel amarca, o Shmuel fala o seguinte: quando não tem 4 é que é machloket. Avalesh ben arba deveria colocar, mas se tem 4, todo mundo fala que é passul. En ben arba, filho bachot b'shoshá, hakanim be'al ninin. Fala como assim não tem 4 é machloket? Se não tem 3, é como se fosse canas, cana não tem problema. Amara papachika amaresh ben arba deveria colocar. Se tem 4 ou mais, todo mundo fala que é passul de acordo com o Shmuel. Bachot b'shoshá deveria colocar. Se tem menos de 3, todo mundo fala que é kasher, todo mundo fala que pode. Mas tá, Makanim Be'almanin, por quê? Porque são canas, não tem problema nenhum que plique, a discussão deles é entre 3 e 4. Marça Varkeman Delit Neu Shur Makom Logazrina. Falar Rabi Uda para Shmuel, já que não tem já que isso aqui não é um espaço, não é um Makom, a gente não tem essa Gzerá e é permitido. Marça Varkeman Denaf, que leu Metorat Levud Gazrina. E Rabi Meir fala uma vez que já está maior do que 3, já não dá mais para fazer Lavud, então a gente gozer 5 Gzerat Tikra. E não tem, e é proibido esse açúcar. Natan alei nesser shorach abarbat tefachim ksherah. A gente viu em outra Mishnah que a gente falou: se você colocou uma tábua de 4 tefachim é kasher, o bilvad shelo yitchan tachtav. A gente viu na nossa Mishnah, contanto que você não dorme embaixo dele. Então, se você falar que é kasher uma de 4 tefachim, contanto que você não dorme embaixo, quer dizer, o caso é que você colocou a tábua de 4 tefachim do lado da parede, a gente fala do ofenakumá, mas fala para você não dormir embaixo, se não dormir embaixo é porque embaixo dela é problemático. Então tá bom para Shmuel que fala que a partir de 4, todo mundo fala que é passul. Mas para Rav que fala que a partir de 4 é discussão, como é que ele explicará? Para a viúda. Vamos lá dentro.
Bishlema Leshmuel de Amar Beshen Baimandar Bamachloka, da Varas Bemar Badviria Kolpsula, por isso que não pode dormir embaixo. Tu não fala que passou por isso que não pode dormir embaixo. Mishumach Eloi Shandachtav, Lerab, vai para de Amar Beshen Baimandar Bamachloka, quando fala que quando tem 4, que é a Machloka, a discussão deles, para a vida poderia ter com 4. A Varas Bemar Badviria Kolpsula, mas menos de 4 não fala que a Shara Biuda, a Mai Eloi Shandachtav. Por que você fala para não dormir embaixo da para a Biuda de Kosgorav? Mitzvarat, Divrei Akoli. Quem falou que o final da Mishnah é de Vriakol, quando você não dorme embaixo? Sei fatando Rabi Meir, então para Rav, o final da Mishnah é para Rabi Meir. Tashma vai trazer outra pergunta. Agora vai trazer a seguinte pergunta. O caso é de quem colocou um lençol, 2 pedaços de lençol dessa maneira, no açúcar, no meio, que cada pedaço deu 2 tefachim, e os dois dão 4 tefachim, e a Mishnah vai falar que mistaref, você junta os dois para falar que tem problema, para lefsol, para a gente invalidar açúcar, porque açúcar toda, porque açúcar que não tem tamanho suficiente para entre o lençol e a parede ser um açúcar por si só, não seriam 2 açúcares separados. E a gente vai falar que 2 nesarim, 2 tábuas, não mistaref. Ele vai falar que até as tábuas mistaref. E aí? E a gente vai falar o seguinte, isso aqui é bom para Shmuel, que falam que quando é maior de que 4, eles falam que está ruim. Que a machloca deles é só entre 3 e 4, mas para Rav, como é que você vai explicar essa braita? Então Rav vai explicar da seguinte maneira. Ele vai falar primeiro o quê? Vamos ler dentro que a gente vai ver melhor. Tashma. Shtei sadim mitzarfim, 2 pedaços de lençol de 2 tefachim, eles se juntam para 4 tefachim. Shtei sadim mitzarfim, mas 2 tábuas não se juntam. Primeiro, que se unam até as tábuas em relação com os lençóis. Viste, mas Shmuel de Amar Beshen Baimandar Bamachloka, Avaresh primeiro vai ver a corpusada. Tá bom para Shmuel que falou que quando não tem 4 que é uma discussão, quando tem mais de 4 é passul, mais mitzarfim, o que quer dizer? Você junta, mitzarfim arba, você junta para 4. Rav de Amar Beshesh Ben Arba Machloket, Avalent Baim Arba de Vriakol Ksherah. Mas para Rav, que fala que quando tem 4 que é a discussão, quando não tem 4, todo mundo fala que é kasher. Eichidame, qual é o caso aqui? Ideit Be Arba Lama Leolea Sarufa. Se tem 4, para que falar que pode vai juntar para quê? Ideleit Be Arba Amai vai Kanim Beal, mas se não tiver 4 tefachim, eles são canas, então não tem problema. Eu falo agora, porque se cada um não tiver 4 para Rav, antes deles terem 4, a tábua tiver 4 tefachim. Tá bom, tá ótimo. O Rav fala que menos de 4 não tem discussão. Ele fala o seguinte: Leolam deit be'arba. Em cada tábua tem 4 tefachim. Mas mistarfim, a primeira resposta é que é mistaref para 4 amot. Minatzad para acabar com Dof Nakuma. Mas a Gemara não vai gostar dessa resposta, vamos ver por quê. E vai responder o quê? Que, na verdade, para a Rabiuda não tem problema, mas por que ele falou na linguagem de El Mistarfin? Porque ele falou na linguagem de Mistarfin. Então ele quis falar na mesma linguagem da Rabiuda para falar que para falar que ele está contra a Rabiuda, que a Rabiuda fala que não tem problema, ele fala que não tem problema, isso de acordo com Rav. Vamos ver dentro. Mas Mistarfin está vindo na Rabamot, Minatzad. Lishnachrin a Bishlema Lishmuel de Amar Beshen Baimandar Bamachloka. Avaresh Baimandar Bamandar Bamachloka. Outro jeito de falar a mesma coisa, Shmuel falou o quê? Quando não tem 4, então tá bom. Quando não tem 4, quando tem 4, não fala que é Pshulah, por isso que Mistaref, mas Mistaref não é Bamod. Minatzad, ela Lerav, Bishlema Rabi Meir, mas Mistaref não é Bamod Minatzad. Vamos para Rabi Meir que falou, para Rav, vamos só para Rabi Meir que falou que mais de 4 tem problema. Era a vida de Amar Afilo Yishmael Merabah Ksherah. Mas para a Rabiuda que fala que mesmo se tem 4 é kasher, mas Mistarfim, Kanin Bealmanim, isso aqui seriam como canas, seriam como tábuas que não tem problema para ele. Aí de Kamar Rabbi Mistarfim, a Rabiuda era Mistarfim. Uma vez que a Rabiuda falou Mistarfim nessa linguagem, a Rabiuda falou Mistarfim para falar que não concorda com ele. Está na cama de Rav, está na cama de Rav Shmuel. Agora vai trazer uma braita que vai provar para Rav, uma braita vai provar para Shmuel, mas a braita vai provar para Rav que em 4 Rabiuda fala que uma tábua de 4 tefachim, ela é ksherá. Essa é uma braita que Rabiuda trouxe uma prova
de um momento de perigo, que os romanos estavam governando Eretz Israel, eles estavam proibindo a gente fazer mitzvot. E eles acabaram que usaram uma varanda, colocando essas tábuas de 4 tefachim como schach, usaram isso como sukkah, e a Gemara vai falar que de momento de perigo não dá para trazer prova. Shmuel vai trazer outra braita que prova que a discussão que fala como ele, que a discussão é só entre 3 e 4 tefachim, menos de 3 para falar kasher, mais de 3 para falar que é passur. Vamos ler dentro. Tana gavatei de Rav, Tana gavatei de Shmuel, Tana gavatei de Rav, a braita que vai levar um Rav, Schachá, Ben Esarim, Shelene, Deveshin, Ben Arbat, deveria conquistar, você colocou tábua de madeira, que não tem 4 tefachim, todo mundo fala que é kasher, Yesh ben Rabbi Meir e posterior Rabbi Machshir. Se tem 4, Rabbi Meir fala que é passur, Rabbi fala que é Machshir, quer dizer, a discussão dele só se tem 4, para a partir de 4. Mas Rabbi Machshir, Bishal Sakanash, Eviano, Nessarim, Sheayu, Bain, Arba, Vesikach, Ragamir, Peça, uma vez que estava no tempo de perigo, o que eles fizeram? Eles pegaram tábuas que tinham 4 tefachim e botaram em cima da varanda, Veachavam Tachteen, a gente sentou embaixo dele e falou que isso era sukkah. Amrul Lom Shamrayá, daí você vai fazer uma prova, vai deixar de sacanarayá. Um momento de perigo não pode ser considerado prova. Tá na gama dele de Shmuel, a que vai de acordo com os Shmuel, se você colocou tábuas de madeira que tem 4 tefachim, tu fala que a passula é inválida. En Bain Arba, se não tem 4, Rabbi Meir, pode ser Rabbi Machshir, se não tem 4, Rabbi Meir fala que é passul. Rabbi Meir ainda assim fala que é passul porque tem mais de 3, passul do Levud, Rabbi Meir fala que é Machshir, que é kasher porque tem menos de 4. Monte Rabbi Meir, Shemish, Ben Nesser, Lenesser, que é uma Lenesser, Shemaniach, Psal, Benehem, o que será. Rabbi Meir fala, ele concorda que se tiver entre uma tábua e a outra, o espaço da tábua que você coloca as kasher, seria bom. Monte Rabbi do Shemnatan, Alea Nesser, Shorachab, Arbat, Fahim. Rabbi ele concorda que se colocar sobre ele uma tábua que tem 4 tefachim, que será teria kasher. Ve'en, Yeshadim Tachtav, mas a gente não deve dormir embaixo dele. Yeshadim Tachtav não sai de Chovató. E quem dorme embaixo dele não sai de Chová. Quer dizer, a Rabbi, de acordo com Shmuel, também fala que 4 tefachim é passur, tanto que não pode dormir embaixo dele. Mas que caso é esse que você botar uma tábua, entre uma tábua e outra, o espaço da tábua com os kasher. Então fala, a Mishnah agora vai explicar esse é o caso. Esse é o caso que você colocou entre uma tábua de 4 tefachim e 4 tefachim de schach kasher. Mas o caso aqui é o seguinte, aqui a gente está falando numa sukkah que tem 8 amot. Cada amá, 6 tefachim, ela tem 48 tefachim. Nesse caso, a gente fala dofen nakumat é 4 amot, e a gente fala dofen nakumat que é 4 amot. Eu poderia vir dofen nakumat até metade da sukkah, mas ele não teria schach suficiente. Então, não teria sukkah, seria só dofen. Então a gente fala o seguinte, que nesse caso ele colocou dofen nakumat até aqui, e dofen nakumat até a última madeira, e aqui sobrou 8 tefachim, já que o mínimo de sukkah é 7 por 7 tefachim, aqui no meio você tem uma sukkah ksherá. Assim explica o Marshá. Itmar, agora a nossa sugiá é outra. Qual a sugiá? Sobre quem colocou, se alguém colocou essas tábuas, que são passur para schach, mas ela colocou em pé. E em pé ele tem uma largura que eu princípio seria kasher para schach. Qual é o caso? Então a gente vai ter uma discussão nisso aqui. Entre Rav Chisda e Rav Huna. Rav Chisda vai falar que é kasher, Rav Huna vai falar que é passur. Até que vai chegar Rav Nachman, e eles vão perguntar para Rav Nachman, e Rav Nachman vai falar que é passur, porque uma vez que essa tábua é psular para schach, se ela colocar ela na largura, então a tábua é como se fosse considerado ferro, ela é psular para schach, mesmo se colocar ela em pé. E aí Rav Huna vai perguntar, não falei que queria falar com mim, e ele falou, se você tivesse me explicado, a gente também ia falar assim. Vamos ler dentro. Itma. Itma. Afkhana al-Tzideim, Ravuna Amar Psulav, Ravuna Amrei Ksherá. Você colocou ela de lado, Ravuna fala que a Bima se passou, Rav Chisda, Ravuna fala que Kasher. E que Rav Nachman le Surah lei, Ola legabe Rav Chisda, Ravuna, Rav Nachman veio para Surah, veio Rav Chisda, Ravuna para perguntar para ele, Afkhana al-Tzideim Maut, você colocou ela de lado, qual? Dinamar leu Psulá,
Na açúcar, tipo, podemos chamar até que ela está inválida, porque agora ela foi comprada como o ferro que não pode ser escarra. Essa tábua não pode ser escarra. Amaro, Ravuna falou Ravuna para ele, falou, Amrilecho, eu não falei para você da América, vai ter que falar como mim, como eu falei. Amrulei, eles falaram para ele, o minha lá, Maritama, pelo cabrino minei, será que você falou o motivo a gente não recebeu? Se você tivesse falado, o motivo ele teria recebido. Amaleu, o Mibaito, minei, tá? Mas vocês perguntaram para o motivo? Pelo Amrilecho, eu não falei, cadê vocês também não perguntaram nada? Lembra, Messailei. למה מסיילי אינה מחזקת כדי ראש עברו בבא שולחנו או שנפרצה בה פרצה כדי שיזדקק בגדי בבת ראש Mossuká e tem uma Mishnah que parece que prova o que ele falou. Qual? Mishnah fala o seguinte: Mossuká que não pode entrar da Shavrova Shulchanó a cabeça, a maior parte do corpo e a mesa, que é uma Mossuká de mínimo 7 fachim. Ou que foi quebrado embaixo, na parede dele, o suficiente para um cabrito entrar. Hoje nadar na leia Nesser Sheur Achabar Bat Fachim, Afal Bicho Lo Echnis Retochá, ela Shuroshat Fachim Shulá. Ou que ele colocou uma tábua de 4 Fachim, não usou os 4 Fachim, usou só 3 Fachim. A gente vai falar que a gente está falando sobre esse caso. Os 4 fachim, um ficou para fora, mas 3 fachim ficou para dentro. Então, isso aqui também seria para su echidami. Lá que você se lembra, ele falou, será que não é o caso que você colocou ela em pé? Então ele falou, não é. Lo acha bemeskin, que gonde ancha puma de metal alta, de ele trata legei ve apikach levad. Quer dizer, o caso é que você colocou uma tábua de 4 fachim, 3 para dentro e 1 para fora. Você só usou 3 para dentro do açúcar. Mesmo assim é proibido porque derrava ali, precisava ser no açúcar, vai precisar ser no açúcar, não tem açúcar. Isso aqui é como os carros que saem do açúcar, e todos os carros que saem do açúcar é considerado como açúcar. Mesmo que esse dino a gente usa para a cula, por exemplo, esse carro que está saindo do açúcar, a gente poderia falar, porque você pode comer embaixo dele, isso aqui seria uma cula, já que você está para do lado de fora. Mesmo assim a gente usa também para a rumra, e a gente fala que isso aqui é considerado esse carro do açúcar, uma vez que esse açúcar não tem tamanho suficiente, sem esses quadros para ser uma açúcar que cheirar, ela não vai ser açúcar vai ser psulá. Exato.